Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Um pouquinho mais do que o texto que é considerado a Bíblia toda condensada, que é os João 3,16. Nós vamos ler do versículo 16 até o 21. E é o texto que dá o tema de hoje para nós. O para quê dele mostra o nosso para quê. Em o nome do Senhor Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Senhor, eis-nos aqui. Está sendo muito bom esse tempo pelo qual estamos passando na Tua presença, justificando plenamente a linguagem poética do salmista, que diz que mais vale um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. É muito bom estarmos na tua presença, sentirmos muito mais do que a onipresença. Nós teríamos a tua onipresença nos nossos lares, se ficássemos nos nossos lares. Mas como o nosso coração, a nossa alma anseia muito mais do que onipresença, anseia a glória do Senhor manifesta, nós viemos para a tua casa e estamos sendo renovados, estamos sendo edificados com tudo que está acontecendo nesse lugar, tudo para a edificação. Em nome de Jesus, que essa palavra venha do teu coração para o coração do teu povo, em o nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Podeis vos assentar? A gente fica olhando no mundo as pessoas que andam de um lado para o outro, não conseguem a realização. Não consegue sentir aquilo, a melhor sensação que demonstra que na pessoa existe felicidade é a sensação do dever cumprido. Não existe. Por isso que quando Paulo diz, em Romanos 12:2, e nós vamos ler esse texto para que você veja. É interessante que, por ser um texto lindo, João 3,16, a gente para nele e não vê a sequência. No João 3,16 mostra o para que Jesus veio a esse mundo. Ele não veio para julgar. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então ele não veio para julgar. Então é para que ele
existe um negócio lindo que você ainda vai ver em Isaías 53, na profecia de Isaías 53. Que no final vai ter um momento assim de alegria de Jesus. Ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Depois você procura aí no Isaías 53. Quem já deu aula, como é no meu caso, não tanto quanto os professores profissionais aqui presentes, né? Mas eu, às vezes que eu dei aula, quando chego à conclusão, quando eu era diretor do seminário, a turma recebeu, aquela turma recebeu o nome de Turma Pastor José de Oliveira Neto. De lá saíram presidentes do presbitério. Sabe, aquela sensação, nossa, acertei. Eu estava no centro da vontade de Deus. Eu estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Então, o que falta para as pessoas se sentirem bem é acertar esse para quê. Jesus, ele tem um para quê. E não falta gente para desviar a gente do nosso para quê. Com Jesus não foi diferente. Ele estava comendo com os pecadores. E eles começaram a dizer. Eles começaram a achar que Jesus deveria ficar só com os santos. Assim que muita gente acha que esse lugar aqui só pode entrar santo. Que é um clube de santos. Não, aqui é hospital. Aqui não é tribunal. Então Jesus fala assim, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Os sãos não precisam de médico. Então, de vez em quando eu faço essa brincadeira, se tem gente aqui que não precisa da palavra, que já está para lá de salvo, faz o seguinte, vai passar o carro de fogo das 11h44, daqui a pouquinho, e vai levar tudo. Mas não é essa a realidade. Então, Jesus mostra o para quê, ou melhor, o Espírito Santo, na caneta de João, escreve assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, às vezes as pessoas complicam isso tanto, inventam tanta coisa. Eu vi uma igreja pentecostal que começou há muitos anos atrás, chegou um missionário, conseguiu atrair uma multidão tão grande, encheu a Anhangabaú. Hoje eles inventaram um outro negócio, tem que fazer alguma coisa diferente. Ele tem um conezinho assim na cabeça, uma toga, e começam a complicar tanto. Aí as pessoas, daqui a pouco, estão todas distraídas, se esquecendo da essência. A essência é o para quê. Para quê existe essa igreja? Essa igreja aqui, ela tem um chamado histórico. O dia que Deus quiser mudar, Ele vai mudar. Mas essa igreja aqui é Caverna de Adulão, nós já falamos, é um hospital. As pessoas que vieram para cá e foram tratadas por Deus, hoje estão atuantes em diversos ministérios. Agora, não adianta eu inventar, e para isso eu vou vir aqui de terno Armani, colocar um kippah, colocar alguma coisa aqui. Espera aí, o que é
o essencial no ser humano. Paulo diz, Romanos 12, do versículo 2 até o 8. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então, Jesus, ele vem com o para quê salvífico macro, mas ele é a cabeça, nós somos o seu corpo, e cada corpo vai ter um para quê. Cada um precisa entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existem igrejas, uma das coisas que nos levou a entender muito bem o chamado histórico dessa igreja, porque havia uma confusão assim ideológica no início, que algumas pessoas imaginaram que essa igreja seria uma igreja assim meio apologética. Aqui seriam tratados temas polêmicos, os temas mais polêmicos, tipo nova era, nova ordem mundial, 666, o que é o 666, coisa desse tipo. Aí eu falei, como é que eu vou mudar isso? Né? E não é eu que muda, não sou eu quem vai mudar, é Deus. Mas o Tiago Bicoque, ele veio com uma pergunta. Aquilo foi muito forte. Ele falou, qual é a proposta da igreja, pastor? Religiosidade, ou seja, promover religiosidade ou promover intimidade com Cristo. Pronto, fechou tudo. É intimidade com Cristo. E quando você vê aqui num serviço de culto, onde as pessoas estão, elas esquecem de onde elas estão na frente de Cristo, não é isso? Quando nós estamos louvando ao Senhor, por quê? É intimidade. É por aqui que Deus usa, fala muitas vezes de diversas maneiras. É o pastor Zezinho, o pastor Felipe, pastor Tiago, o pastor Rivaldo. E as pessoas que estão assumindo aqui, o Kleber e mais gente vai ser usada aqui. Exatamente naquilo que está. Já muita gente foi usada daqui mesmo, mas vai ter mais gente. Todo mundo tem que se preparar, e não adianta encostar, não. Se Deus deu capacidade, vai. O presbítero Anderson também está aqui ministrando direto, mas de vez em quando ele pega
ele sai da parte do louvor, da adoração, e ele vem para a edificação. E todos nós aqui estamos assim, olha, por que isso? Porque Deus, na pessoa de Cristo, levou muito a sério o para quê. Ele não vai. Ele não fez uma viagem turística. Jesus não fez uma viagem turística. De sorte que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, tomando a forma humana. Então, até aquele momento, ali do está consumado, foi uma seriedade de propósito até o último momento. E ele falou assim, eu vou pela via dolorosa, mas vocês vão me acompanhar atrás. Porque eu tenho um objetivo e cada um de vocês tem um objetivo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Só que existe um problema que nós vemos nesse texto aqui, que é essa questão da pessoa se conhecer. Tem gente que não se conhece. Eu só me conheci o dia que eu conheci Jesus Cristo. Porque eu me conheço mesmo no dia que eu conheço o para quê da minha vida. Enquanto eu não souber o para quê da minha vida, eu vou ficar fazendo aquilo que a gente chama de coxa de retalho. Deus não quer coxa de retalho na vida das pessoas. Se você faz uma coisa aqui, daqui a pouco, mas acho que eu vou fazer isso, já vou fazer aquilo. Não tem uma espinha dorsal, uma diretriz, uma linha mestra. Então, existe uma ignorância quanto ao chamado histórico de cada pessoa e, consequentemente, das igrejas. Uma das coisas que a gente trabalha na revitalização de uma igreja, em primeiro lugar, é descobrir ou redescobrir o seu chamado histórico. Para que nós existimos? Eu estou falando que o nosso chamado histórico aqui é ser hospital, caverna de Adulão. Mas tem igrejas que têm outros chamados históricos. Para quê? Porque a gente começa a ver. Por que a gente chega a essa conclusão? Não foi simplesmente pela pergunta do Tiago, mas sim comecei a ver o que Deus estava mandando para cá, que eram pessoas capacitadas para isso. Eu conheço uma igreja que é a igreja errada no lugar certo. Sabe o que é isso? Ela tem um chamado histórico, mas as pessoas que estão lá não sabem fazer isso, porque elas são carentes. Uma igreja entre dois corredores de ônibus grande, perto de metrô, penitenciária, rodoviária, pronto-socorro. Então essa igreja, eu falei com o pastor, você tem que pedir a Deus, manda pessoas aqui para isso, para atender essa demanda. Ela tem uma demanda. E quando você acha que só você é necessário, eu só estou pensando na minha vida, você está precisando ser tratado. Mas a partir do momento que você chegar à constatação de que você está plenamente curado, tratado, aí você não se conforma na condição de abençoado e vai ser abençoador.
Senão, a dinâmica do reino tem que ser assim, gente. A dinâmica do reino tem que ser assim. E Jesus mostra isso no seu ministério todinho. Ele trata, quem está acompanhando aí nessas séries, vê um cara até ele ser abençoador. Já pensaram o investimento de Jesus em cima de Pedro? O investimento em cima de Pedro chega a um ponto de Jesus falar, ó, vigia, Pedro, que o inimigo está querendo cirandar com você. Ele te pediu para cirandar. E aí chegou o momento dele cirandar. Como é que vai cirandar? Vai ser um bailinho? Porque cirandar é aquele negócio da peneira, assim. Né? Quem trabalhou na roça, acho que aqui só a irmã Irene trabalhou peneirando, na peneira lá. É assim, ele queria fazer isso como ele peneira o trigo, né? Que solta a casca, tem que sair a casca e ficar o grão do trigo. E aí, o que seria isso? Ele ia tirar Pedro do seu estado mental, iria colocá-lo num estado mental de reação. Nós trabalhamos aqui duas vezes, em 2 séries, em 2 turnos aqui, sobre inteligência emocional. O pastor Júnior Ralfstein esteve aqui com a gente uma tarde inteira, um período da noite, inclusive, para trabalhar com isso. Por quê? Porque quando a pessoa está reagindo, ela reage de uma maneira, na maioria das vezes, destrutiva. Então, você tem que administrar. Esse exemplo a gente dá nos estudos que Ivan Pavlov teve com os cães. A questão do estímulo, a questão da ação e reação. O mesmo cão lindo, maravilhoso, que te recebe com o rabinho levantado, feliz, te lambe. Esse cachorro, esse cãozinho, se você apertar ele no canto, ele vai enfiar o rabo entre as pernas, vai arreganhar os dentes e vai dizer o seguinte: não vem não que eu te pego. Por quê? Ele deixa de agir e passa a reagir. Então você vê um Pedro reagindo e não agindo. E ele nega a Jesus no pátio da casa de Caifás, dando respostas para pessoas que ele não tinha a menor necessidade de responder. Não tinha. Depois ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote assim, com uma facilidade, acho que estava bem afiadinha, né, Nilton? Aquela espada, porque não ficou assim, sabe aquela carne, aquela carne, ou aquela faca, melhor dizendo, ruim, né? Que fica serrando. Não, Jesus chegou e colocou no lugar, falou: não é isso, não. E Jesus vai curá-lo lá na praia. Ele cura, faz o trabalho terapêutico, mas depois ainda tem um trabalho espiritual. Jesus faz aquelas perguntas, né? Ontem uma pessoa falou na nossa live, ou da nossa live, quando eu expliquei, quando eu falei que Jesus, Ele quer... Sabe por quê, queridos? Nisso tudo que Deus quer, Deus não quer o nosso filéu, nem quer o nosso eros. Deus quer o nosso ágape. Por incrível que possa parecer. O eros me dá. O filéu, vamos repartir. Então, é algo que ensino por aí, né? É o filéu. Você dá uma oferta, você recebe bênção. Não, Jesus disse, não, Jesus quer que nós... Olha só, o ágape está aí no João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O eros diz, me dá. Filéu diz, vamos repartir. E ágape diz, eu dou. Eros é um amor
apesar de. Eu te amo apesar de. É isso, dessa maneira. Ele quer que nós o amemos, inclusive, como nós falamos na lição, com amor apesar de. Deus, eu te amo apesar de eu estar com esse problema de câncer. Eu te amo apesar das minhas finanças não estarem bem. E é isso que ele tá equipando a gente para isso. Ele só quando Pedro chegou nesse ponto, num primeiro momento Jesus pergunta, agapaon, Pedro falou fileon, segunda vez, agapaon, Pedro fala refileon, não chego no ágape, eu só vou de filéu. Aí a terceira vez Jesus falou, esse menino não vai chegar onde eu quero. Aí a terceira vez ele fala, fileon, aí Pedro fala, fileon, tu sabes que eu te amo. Mas não tem problema não, não tem problema não, Pedro, você vai chegar lá. Verdade é que quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e te cingias a ti mesmo. Quando fores mais velho, outro te vestirá e outro te cingirá e te levará onde tu não queres ir. Ah, meu querido, aí é que a coisa pega. Pedro passa por esse processo inicial, o processo terapêutico inicial, depois Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos, ele recebe também, mas aonde a coisa aparece? Aquele momento lindo, maravilhoso, 120 reunidos e o Espírito Santo vem sobre eles com língua repartida como que de fogo, aquele negócio lindo, maravilhoso, falavam línguas. Lá teve glossolalia, que é língua sobrenatural, mas teve xenolalia, que é a língua das nações, porque estavam lá judeus de 16 nações e também estavam lá os prosélitos, que o pastor Godofredo colocou no Hino Bom Festival, colocou judeus de 17 nações, porque a 17ª seria o grupo dos prosélitos. O que era um prosélito? O prosélito era um judeu convertido ao judaísmo. Estavam lá tudo, e eles todos ouviam falar na língua. O judeu de Tessalônica ouve as glorificações na língua tribal lá de Tessalônica. Era assim, que era a xenolalia. Tudo aquela coisa linda, maravilhosa. Aí isso passa a ser interpretado como o quê? Bebedeira. A sociedade começa a olhar aquilo como estão cheios de mosto. A sociedade, aquela sociedade poderia apedrejar inclusive o líder deles. E Pedro, medrosão, agora está curado. Ele assume a liderança e discursa. Agora ele está com ágape, agora está com doação. Agora ele está com eu te amo apesar de. Aí ele faz aquele discurso, 3.000 almas são batizadas naquele dia. Então, ele só se conhece, ele começa a se conhecer naquele momento lá na praia, depois da pescaria fracassada, vem a pescaria bem-sucedida de 153 grandes peixes, e eles vêm para a praia, e lá já tem um peixe, que ninguém explica. Quem que colocou aquele peixe? Lógico que foi Jesus. Já tinha, eles não pegaram daqueles peixes para assar, já estava lá um assado. E ali ele começa a se conhecer. Você precisa, para experimentar o centro da vontade de Deus,
se conhecer. Ontem, no tratamento de uma ovelhinha, a gente teve que colocar o hino dos ligados, né? Porque nasci, para que vou viver? Se eu morrer, para que vou morrer? E quem sou eu? Qual é o meu dom, talento ou habilidade? São 3 perguntas. Primeira, quem sou eu? Qual é o meu dom, talento ou habilidade? Como transformar essas constatações, porque a primeira constatação é quem sou eu. Interessante, você tem papiro na Bíblia, menção de papiro. Papiro é uma celulose feita com um junco lá da beira do Nilo, que seria o papel da época. Mas para ter uma coisa mais duradoura, aí na cidade de Pérgamo criaram o pergaminho, que era com couros. Mas Jesus manda uma carta para a igreja em Pérgamo e diz que ele vai dar uma pedrinha branca com um nome e só vai saber quem recebe. Então, quem sou eu? Eu tenho quase certeza que minha mãe acertou. Mas eu acredito que muitas pessoas que estão agora cultuando nesse instante vão ter surpresa. Por quê? Porque nome, a ideia de nome na Bíblia é breve relato. Meu nome é José, quer dizer acrescentador. Como é que é? Deus acrescentará o aumentador. Pela experiência da minha vinda ao planeta Terra e pelas ressurreições que já aconteceram comigo, 2 ou 3, minha mulher presenciou a terceira, minha mãe uma e a prima dela outra. Eu acho que ela acertou. A pedrinha, acho que eu vou chegar lá e vou ver José mesmo. Agora, por quê? Porque José é um breve relato, é o para quê da sua existência. Então, quem sou eu? Qual é o meu dom, talento ou habilidade? Como transformar essas constatações em identidade e execução do propósito da minha vida? Como é que eu posso fazer isso? Olha, se Jesus ele vem, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E a Isaías 53, antes dele chegar no seu ministério terreno, já profetizou que o meu servo vai ficar satisfeito com o que fez. Ele vai se sentir realizado. Jesus vai ficar realizado. E diz o próprio Senhor, nesse momento que ele está dizendo do seu objetivo, do seu para quê, ele diz: há alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu vejo Jesus dando uma aula de pastorado na parábola das 100 ovelhas. Ele deixa 99 no deserto e não deixa no redil, no aprisco, como diz a música lá das 100 ovelhas, né? Ele não deixou no aprisco, ele deixou no deserto. Deixou as 99 no deserto e foi atrás da 100ª. Então, é isso que mostra o para quê.
Porque tem muita gente que falou, não, é o seguinte, eu vou ficar aqui com as 99, que é aquela centésima que se lasca. Quem mandou ela querer ficar para trás? Quem mandou ela pegar um caminho diferente? Jesus vai mostrando que ele teve objetividade, que ele mostra isso nas suas parábolas, e que nós também devemos persistir naquilo que é o nosso chamado, naquilo que é o centro da nossa vontade. Enquanto isso não acontecer, não haverá realização na nossa vida. A sensação do vazio vai tomar conta. A ausência de realização é terrível. Quando a gente olha e vê o para quê de uma menina, mas para que uma menina? É o povo de Deus, é vencedor, é Israel, é vencedor, isso daí é cabeça, nunca vai ser cauda. Aí de repente a menina vai ser escrava na casa de Naamã. Você nem sabe o nome dela, mas sabe que ela, no momento certo, ela estava lá, estava no lugar certo, na hora certa, e teve a palavra certa. Como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. E Jesus vai mostrando. Pode ir lá procurar, tem um rapaz com um cântaro lá. E pode chegar a dizer para ele, onde que é o lugar da reunião? Aqui que o mestre mandou. E ele vai levar vocês. Jesus mostra que existe, enquanto a gente às vezes fica aqui meio perdidão, meio tonto, batendo cabeça, no planeta tem pessoas certíssimas, prontinhas para executar o projeto de Deus. O menininho, que tem isso? Mãe, prepara um lanchinho que eu vou lá ouvir o mestre falar. Tá bom, estou colocando aqui 5 pães e 2 peixinhos para você. Tá bom? Tá. Aí chega lá, o tempo vai passando, e esse negócio está mal organizado, né, Newton? Newton é que olha, fala assim, né? Esse negócio está mal organizado, tinha que pensar, né, em já ter preparado essa comida para esse povo. Chega uma hora dessa, não tem comida. Aí Romanos 8:28 diz o quê? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Não tem nada aqui, só tem um menino aí que está com um lanchinho aí de 5 pães e 2 peixinhos. Pode trazer, requisita esse. Aí o menino falou assim, está disponível. O menino não disse, ninguém toca nesse lanchinho. Isso dá muito mal para mim. Isso dá muito mal para mim. Ele ofereceu. Ele estava no lugar certo, na hora certa, com o que era para ele estar, que era com o seu lanchinho. Gente, por que o Espírito Santo tem insistido nisso aqui? Porque nós temos que estar no lugar certo, na hora certa. Eu já contei isso para vocês. Eu vim de Manaus de ônibus. Meu irmão veio de avião. Naquele tempo era Transbrasil. Ele veio de avião. E eu peguei um ônibus da União Cascavel, lá em Manaus. E vem um ônibus alto, chamado de mini saia, aquele molejo arqueado, bem alto, por causa da estrada terrível, no meio daquela floresta amazônica para Porto Velho. Gastei 30 horas. Um calorão, nós paramos num que a gente chama de chiboca, né? uma vendinha assim na beira da estrada, lá porque quebrou o caninho do freio e todo mundo teve que descer, fomos para lá. Olhei no termômetro, na sombra, 45 graus. Aí se eu ficasse choramingando ali,
Eu não ia entender o que Deus queria para fazer. Aí uma mulher, uma professora que tinha zombado da minha condição de pastor adventista da promessa, ela viu a situação apertada e falou: gente, nós temos um homem de Deus aqui com a gente. Ele vai orar por nós. Porque tinha gente desmaiando, com malária, com tanta coisa. Aí estava, demos as mãos, oramos juntos. Orei pelas pessoas. Aí daqui a pouco o ônibus voltou consertado e nos levou para Porto Velho. Mas o que Deus fala para Nicodemos é muito sério, querido. Parece que é um negócio assim, meio fora. Porque você vê o vento entrando na sua casa, a janela está aberta, espalha as coisas que você tinha arrumado, aquele ventão forte entrando, faz uma bagunça. O vento de Deus entra para colocar as coisas em ordem. Jesus diz para Nicodemos: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. O vento sopra mesmo. Mas na minha vida, de vez em quando, e vai soprar meio forte ainda. Diz que tem mais viagem para mim e tal. Me leva. E você não... Mas você precisa... Ele não vai fazer você ir na marra. Não vai mesmo. Você vai ter que dizer para o Senhor: eis-me aqui. Envia-me a mim. Aí você está disponível. Deixa aí o vento soprar e te levar. Daqui a pouco você está sendo tão abençoador e você vai estar se sentindo tão realizado. Agora sim. Porque Belial era uma pessoa que não servia para nada no Antigo Testamento. Mas Paulo pega no Novo Testamento e diz que Belial é uma pessoa que está a serviço do mal. Porque não tem alternativa. Não tem uma terceira alternativa neutra. Eu não sou do bem, mas eu também não sou do mal. Não existe isso. Deus quer que nos coloquemos à disposição dele. Essa geração precisa de gente abençoadora. E nós precisamos continuar dizendo, aqueles que muitos já estão dizendo: eis-nos aqui, envia-nos a nós. Nós temos, com certeza, a maior tarefa da história da evangelização. Nunca se viu tantos desafios para a evangelização como temos hoje. Nunca se viu. Os desafios de hoje são terríveis. Parece-nos que o bem está perdendo, porque você vê o mal crescendo. Aí você vê que o negócio era 3 letrinhas, LGBT, ou 4 letras, agora é 52. Agora você... E o mal se multiplicando, e a gente, cada um aqui com seu talentinho, polindo o seu talento, passando caol nele, e chegar na hora vai entregar o talento. Ah, meu talentinho está aqui, Senhor. Não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos ficar de pé?
passado, no meu futuro, sonhos que um dia se realizarão. Minha esperança e os meus planos, todo o meu ser pertence ao Senhor. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que seja o meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que seja o meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que seja o meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou. Minha vida eu te dou. Glória a Deus. Vejam a honestidade de Moisés. Ele, veja bem, não existe nada que impeça o cumprimento do nosso chamado histórico. Nada. Se a gente disser, eis-me aqui. Mas nós podemos, com a nossa indisposição, porque existe uma coisa que, principalmente nesse tempo agora da vida cristã, precisa um discernimento. O que é rebeldia e o que é revolução? Quem é rebelde, quem é revolucionário? O revolucionário, ele cede, mas ele é um talento. Ele quer fazer muitas coisas, até passa os pés pelas mãos, mas ele está querendo fazer, ele está querendo executar, ele está querendo colaborar. O rebelde não, o rebelde empaca, que nem o burro. E a Bíblia diz o seguinte: a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. A gente não pode. Eu não fui rebelde à visão, diz o homem de Deus. Olha o que aconteceu com Moisés. Moisés vai dizer: Deus mesmo levantará outro profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Ele está falando de Jesus Cristo. Ele está falando: eu sou um tipo daquele que há de vir. Olha esse homem, o que acontece? Um dia, ele está vindo de Midian, e ele mesmo narra: Deus quis matar Moisés. Você nunca leu isso na Bíblia? Então procure aí. Joga no buscador: Deus quis matar Moisés. Lá você vai ler. Ele narra, ele tem a honestidade de narrar. Por quê? Porque ele estava sendo, não estava sendo rebelde, ele estava sendo revolucionário, ele estava sendo rebelde, estava se rebelando contra a vontade, contra o traçado de Deus. Aí Deus pensa assim, não está explícito no texto, mas
Mas está implícito o quê? Eu tirei esse cara, salvei ele do rio lá, ele entrou num cesto. Faço as coisas darem certo. A filha de Faraó encontra o cesto, entrega exatamente para a mãe dele cuidar dele. Aí esse rapaz é levado para o palácio, recebe toda a cultura predominante na época, melhor, o que tinha de melhor na época, para se tornar um grande estadista. Agora esse camarada vai empacar que nem um burro? Deus quis matar Moisés, o grande profeta Moisés. Tem uma música de um cantor que diz, uma hora dessa a gente vai até, se eu tivesse combinado com o Anderson, a gente ia cantar ele. Que diz assim, se não for para Deus, o que vai ser minha vida? Se não for para Deus, para quê? Porque o que é desse mundo termina ali no caixão. Caixão você não pode levar nada no caixão. Acabou ali. E depois vai ter. Se eu não tiver aceitado o Senhor Jesus, lago de fogo e enxofre, segunda ressurreição. Na segunda ressurreição. O que eu faço, que eu construo no mundo espiritual? O que eu construo no mundo espiritual? E isso sim. Então, se você tem uma certa dificuldade para entender o paraquê da sua existência, olhe para a palavra de Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Leve em conta o que aconteceu, para nós descobrirmos o chamado histórico. Nós temos que levar valores de criação, valores de experiência, valores de atitude. Tudo está indicando que o meu chamado é esse. Veja, existem evidências, e mais evidências do que é o seu chamado. Porque aí você vai entender que não existe no projeto de Deus uma coxa de retalho, um pedacinho de, vamos buscar lá um pedaço lá, vamos completar aqui. Não existe isso. Quando a gente chega em São Paulo, a gente olha lá de cima, começa a ver aquilo que aparentemente é tudo desordenado para quem, principalmente nessa região de Atibaia, Jundiaí, Itatiba, ali o avião está chegando, mas aquilo é um desenho perfeito, uma obra de arte. As chácaras que a gente vê, as plantações, tudo parece tudo organizadinho, mas não teve planejamento nenhum. É assim o mundo. Você não está solto. Não existe ninguém solto. Existe alguém rebelde, mas solto não. Sim. O que se chamava o Deus dará. O melhor de tudo é o Deus dará mesmo. Se Deus der, Ele dá o lugar certo. Então, nesse instante nós vamos orar. Nesse mês nós estamos trabalhando com missões. Hoje nós temos uma caravana da direção-geral da igreja em Moçambique. Hoje é o segundo país em população promessista. Aliás, não sei se é o segundo ou o terceiro. Estava ali com o Paraguai disputando. Mas hoje nós temos projetos lindos sendo desenvolvidos lá. Então lá está o nosso presidente geral, o nosso diretor financeiro geral e o superintendente da região Baixa Amazonas, que é o pastor Ageu Bentes. Então, pastor Adelmilson, pastor Igledson e pastor Ageu Bentes. Um dia eu vou contar a história de um homem que foi trazido assim, sabe, quase que in natura,
E Deus falou, é ele mesmo que eu quero. E ele se tornou, durante 3 anos, o pastor que mais batizou na Igreja Adventista da Promessa. É lindo, quando Deus tem um chamado para uma pessoa, é um negócio maravilhoso. E aí você fala, mas isso é a pessoa. Não, você também é. Você também é. Nós fazemos a obra de Deus indo, orando e contribuindo. Se possível, faça as 3. Mas é possível, sim. Indo, orando e contribuindo. Amém? Vamos orar? Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Queremos estar no centro da Tua vontade. Não há lugar mais confortável, mais seguro do que o centro da Tua vontade. Olha para cada um de nós. Se existe algum ajuste de rota, de percurso a ser feito, faz, Senhor, na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Direciona, redireciona, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Faz isso para que as pessoas vivam felizes, com aquela sensação do dever cumprido. Em nome de Jesus, que essa palavra seja a cura para a ansiedade, angústia, insegurança, medo, em muitas pessoas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos podem se assentar?